Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, maravilha. Estamos aqui mais uma vez, nessa hora undécima, às 18 horas, onde nós estamos construindo uma base, uma fundação profética diante de Deus. E essa base, essa fundação profética, ela é constituída por 4 colunas, onde nós estamos sendo sustentados pelo Senhor para podermos fazer a leitura dessas 4 colunas, esquadrinhá-las por completo, porque elas serão de grande utilidade na construção desta obra que o Senhor está construindo e já construiu e vai começar a se manifestar, ou seja, já está se manifestando na construção. Então, estamos na parte da base, não é? E essas 4 colunas, elas têm nome, né? Elas são representadas pelos 4 evangelhos. O evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas, o evangelho de João, das quais a metade já está pronta, graças a Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou, nós já temos a playlist pronta, gravada, do Evangelho de Mateus, é só você ter acesso. Nós temos também a playlist do livro de Marcos completa, narrada. Eu não sou um narrador profissional, um locutor, tenho feito isso pela fé, mas acredito que dá para entender. Estamos mais de 50% do livro de Lucas. E nós já estamos, né, como falei, na metade, para mais da metade da edificação dessa terceira coluna. E o Senhor tem nos chamado para esta obra de uma maneira diferente. Ele tem nos dado condições e capacitado a estarmos aqui 3 vezes por dia orando e lendo a Escritura e explanando superficialmente, porque ainda não é pregação, agora é construção, é edificação de fundamentos, de fundação. Essas são as fundações, são os fundamentos de um trabalho que nós iremos executar. E o Senhor tem nos chamado para fazer isso 3 vezes por dia. A primeira oração que nós fazemos e a primeira leitura, a palavra, é às 9 horas da manhã, que é a terceira hora do dia para o povo judeu, a qual nós temos que estar olhando sempre para esse termômetro. A segunda oração e a segunda leitura, a palavra, é às 12 horas, ao meio-dia, que é a hora sexta para o povo judeu. E a terceira oração é nesse horário agora, para mim, nesse meu fuso horário, no meu tempo, de momento presente, às 18 horas, que é a hora undécima. É o horário da virada do dia para a noite, onde tem uma simbologia muito grande em relação a quando, através do livro de Gênesis, historicamente falando, onde Deus ele vinha conversar com o homem, porque ali já começou a existir a dualidade dia e noite, e historicamente falando, né? Isso é uma história que está escrito na palavra, e a palavra é a nossa bússola, mas quem nos direciona verdadeiramente é o Espírito Santo de Deus, porque a letra mata, mas o Espírito Santo ele vivifica. Então esse é o momento da hora undécima, a qual Deus ele se propunha falar com a sua criatura, vinha falar com o seu semelhante, né? Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Então, na história da humanidade, do ser humano, do dia e noite, e como tudo se fez, para termos uma introdução, porque a vida é baseada de início, né? A vida humana ela é baseada no início, no começo de muitas coisas. Tudo se inicia na vida humana, embora a vida é eterna, mas quando se fala da vida humana, ela tem um início, meio e fim. É finito aqui, esse corpo ele tem fim, tem uma data de validade. Então, o Senhor tem nos dado esse momento para fecharmos a oração. E se de repente, nesse momento que eu estiver aqui falando, se os irmãos escutar algum ruído, algum barulho, que certamente
acontece, os irmãos me perdoem porque eu ainda não estou no estúdio, né, apropriado para isso. E também tem animais aqui em volta, moro no interior, estou morando ainda no interior. E nós temos essa questão do áudio. Os irmãos, por gentileza, não se incomodem. Nós vamos fazer o possível para ser mais silencioso, né, na medida daquilo que o Senhor nos permitir. E voltando para a questão. Agora, nesse momento, nós iremos contemplar o capítulo 16 do Evangelho de Lucas, onde nós iremos observar a parábola do mordomo infiel, ou seja, o administrador astuto, e iremos também contemplar uma passagem sobre o rico e o Lázaro, onde esse capítulo foca, onde Deus ele vai falar conosco. Vocês viram, é só falar que os cachorrinhos começam a latir, que é um mistério, com silêncio o tempo inteiro. E os irmãos, sintam-se à vontade para nós juntos seguirmos a leitura dessa palavra. E nesse capítulo nós vamos, como eu falei, vamos observar esse administrador astuto, que tinha uma grande astúcia, tinha uma grande astúcia, né? Era astuto, por aí mais ou menos. E a verdade sobre o rico e o Lázaro, vai descortinar aqui essa história. E o que acontece depois da morte? É uma grande questão que esse capítulo ele levanta, né? E como devemos usar o que Deus nos deu na terra, né? Então, são duas perguntas muito interessantes, né? O que acontece depois da morte e como devemos usar o que Deus nos deu aqui na terra. Então, tem pessoas que vão no profundo nas respostas dessas perguntas aí. E no capítulo 16, que nós estamos nele, Jesus traz a integridade, a parábola do administrador astuto, como eu falei, e a reveladora história de Rico e Lázaro. Então, esse capítulo ele é muito centralizado nesses dois personagens. E é um ensinamento forte sobre a fidelidade, né? Vai apontar muito, que nós vamos ler, e na narração os irmãos vão perceber que a fidelidade no pouco na realidade, parte da eternidade. Quando nós somos fiéis no pouco, nós estamos sendo eternos diante de Deus. E nós podemos preparar o nosso coração para essa mensagem que vai confrontar as nossas propriedades e fortalecer a nossa fé. Somente a leitura vai nos elevar a isso. Porque quando a gente conhece a estrutura, a base, por isso que nós estamos na estrutura. Porque a estrutura ela vai servir de ferramenta para nós nos aprofundarmos cada vez mais. Porque tem muitas pessoas que não têm base, elas não sabem, não conhecem. Perdão. Elas não conhecem, elas entre aspas, não têm tempo. Então nós estamos criando tempo agora. Para nós crescermos juntos. Então nós vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que possa estar nos dando uma bênção, né, nessa leitura da palavra. E vamos orar ao Senhor por este período dessa 18 horas, né, a hora 1/10. Senhor Deus, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Nós te pedimos, Senhor Deus, perdão dos nossos pecados. Nessa hora nós clamamos ao Senhor e pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa acampar os teus anjos aqui neste lugar. Aqui na minha casa, aqui na nossa casa. Que os teus anjos possam estar na frente, ó Deus, das portas, das janelas, dos portões, que possam estar sobrevoando, Senhor Deus, por cima, que possam estar nas laterais, até mesmo na profundidade da terra. Ó Deus, que o Senhor possa criar uma redoma nessa hora de proteção dos teus anjos e ministrar a nosso favor. Ó Deus, que o teu nome possa ser aqui glorificado, que o teu nome possa ser exaltado. E aonde essa mensagem chegar, ó Deus, ela possa fazer a diferença no coração desse ser.
que possa ser aquilo que essa pessoa deseja e precisa ouvir, para o teu nome ser glorificado. Assim como o Senhor tem falado conosco, fala com todos, para que o teu nome possa ser proclamado e possa ser bramido, Senhor Deus, nos quatro cantos da terra. Que todos possam ouvir que só o Senhor é Deus. E gritar com força, viva o Rei, Jesus. Por isso, Senhor Deus, nesta hora nós oramos ao Senhor e colocamos em especial, meu Deus, as pessoas que estão voltando para o seu lar agora, que trabalharam o dia inteiro, que passaram pelas horas, meu Pai, que muitas das vezes passaram apertados, passaram dificuldades, correram risco de vida. Alguns nem vão retornar para os seus lares, a verdade é essa. Muitos saíram e nem retornarão, porque é o processo da vida. A vida tem um início, meio e fim. É como o dia se inicia, agora ele está se findando, está indo para outro período. Mas até aqui o Senhor tem nos dado vida. E nós oramos, Senhor Deus, pelas servas, pelas donas do lar, que também trabalham e estão retornando para o seu lar, e ainda vão trabalhar em casa ainda. E muitas das vezes vão cuidar dos seus filhos. Elas trabalham 3 vezes mais, 4 vezes mais. É um trabalho tecnicamente infinito. Mas as tuas filhas estão no campo de batalha, Senhor Deus. E nesta hora eu venho pedir força, porção dobrada do teu Espírito Santo e acalento. Aquela que se sentia abandonada, rejeitada. Ó Deus, que o Senhor possa abraçar com o teu Espírito. Possa dar sabedoria aos seus esposos, aos seus maridos, para poder entender o período da mulher, o período dessa parte tão importante da vida da humanidade, que é o seio, né, da humanidade, onde guarda a semente, onde a semente ela vai germinando, vai crescendo até chegarmos aonde estamos agora. Tudo saiu dali, da mulher, que o Senhor criou como uma adjuntora, uma ajudadora, está de lado a lado, né, com seu esposo, com seu marido, com seu companheiro, com seu amigo, não importa. A mulher ela foi criada com uma especialidade supra-divina. E nessa hora queremos colocar diante do teu altar todas as mulheres, Senhor Deus, das mais idosas até as crianças, até as meninas, meu Pai, nas tuas mãos. E também nós colocamos os varões na tua presença, os homens, e pedimos força, sabedoria, discernimento, que possam sempre estar provendo com alguma coisa, sendo, meu Pai, ativos no seu lar, sendo paciente, tendo paciência, criando recursos juntamente com a sua esposa e sendo um companheiro ali. Que o Senhor possa sustentar-nos na tua presença. Assim, Senhor Deus, nós oramos ao Senhor, porque é o momento da oração. E nós estamos seguindo um momento profético, Senhor. É uma hora profética, a hora da oração. Uma hora separada pelo Senhor para orarmos. E assim nós entregamos, ofertamos ao Senhor este momento. E pedimos ao Senhor, meu Deus, que neste momento o Senhor possa estar abrindo os nossos olhos espirituais através da leitura da tua palavra. Que a tua palavra possa ser um acalento para aqueles que ouvem. Que possa ser um bálsamo, possa ser um óleo ungido do teu Espírito para um coração que está contrito muitas das vezes. E possa ser, meu Pai, porção dobrada para aqueles que estão na tua presença firme na rocha. Que possa fortalecer cada vez mais. Assim, Senhor Deus, nós oramos ao Senhor e te buscamos, porque só o Senhor é Deus. Esta é a oração que nós fazemos a ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, eu convido a todos, aqueles que puderem abrir a Escritura no livro de Lucas, no capítulo 16, para nós lermos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela nos diz assim, Lucas capítulo 16, parábola do mordomo infiel, daquele administrador astuto, porque as traduções elas mudam e os títulos, né? Aqui, na minha tradução, ela já diz mordomo infiel, mas o mordomo é um administrador. E só trocou o nome, né, de administrador para mordomo, e astuto
por causa da fidelidade. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Dá contas das tuas mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois, que o meu senhor me tire a mordomia? Cavar não posso, mendigar tenho vergonha, e eu sei que hei de fazer, para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao seu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação e assenta-te já. Escreve 50. Disse, pois, a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua obrigação e escreve 80. E levantou aquele senhor, o injusto, mordomo, por haver procedido prudentemente, e louvou, verso 8, e louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai, amigos, com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles também, eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não foste fiel, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a dois mamon, a Deus e a mamon, a autoridade da lei. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. E disse-lhes: vós sois os que vos justificais, e vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Por quê? O que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. A lei e os profetas duram. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. A parábola do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura, de linho finíssimo. E vivia todos os dias regalada e resplandecentemente a sua vida. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à sua porta e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Versículo 21. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão.
E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, e estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os que lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dês testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés, os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite somente até aqui. Senhor Deus, a tua palavra ela foi lida. A tua palavra ela é maravilhosa. Ela é apta para discernir. Ela é apta para separar a junta e medula, porque é a espada de 2 gumes e é representada pelo teu Espírito Santo. E nessa hora, Senhor Deus, nós pedimos que a tua palavra ela encontre um lugar no nosso coração, que nós possamos olhar para nós e nos perceber neste momento. Quem somos? Onde estamos? Para nós conseguirmos entender o que está acontecendo. E te pedimos, Senhor Deus, nos dá clareza para que o teu nome venha a ser glorificado. Assim, Senhor Deus, nós oramos ao Senhor e te pedimos, porque sabemos que o Senhor é farto, o Senhor é abençoador, o Senhor é eterno. Nós é que temos problemas, a verdade é essa. Nós é que precisamos de ajustes, mas o Senhor é reto, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande, gigante, forte, poderoso. Não há Deus maior, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Então, nessa hora, nós assim entregamos ao Senhor este momento, Senhor, e pedimos, Senhor, faça a tua vontade, para que o teu nome venha a ser glorificado. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus, com a graça maravilhosa do teu Espírito. Meus amados, os irmãos perceberam aqui na leitura da palavra, deu um momento que deu uma travada, porque acontece umas coisas que eu vou falar para os irmãos, parece que a gente sai da órbita, tá? O negócio é sério, não é brincadeira não, sai da órbita. Mas a gente volta porque o Senhor está conosco. Os irmãos perceberam a leitura do mordomo infiel, do administrador infiel, quando foi fazer conta do que devia, como ele astutamente ele barganhava. Se devia 100, ele escrevia 80. Se devia 80, ele escrevia 60. E isso ele foi pego na sua astúcia. Porque Deus, meus amados, não tem como a gente enganar aquele que é onipresente, onipotente e onisciente. Assim eu sou, o eu sou. Entende? Não tem como. Vou falar uma coisa para os irmãos. O que está acontecendo aqui agora já é passado. A velocidade da luz ela é tão surpreendente que esse momento presente já é passado. O agora
é em um segundo, vamos dizer assim. Quanto tempo dura o momento presente? Um segundo. Após um segundo já é passado, e antes dele é passado. E depois dele ainda está por vir um segundo, que é futuro. Então nós ficamos em 3 segundos. Imagina a vida do homem, ela ser estabelecida em 3 segundos, e até o número profético, né? Pai, Filho e Espírito Santo. A vida do homem é sustentada em 3 pilares: no passado, presente e no futuro. Isso depois que aconteceu uma distorção, que nós vamos entrar nessa questão. Então você tem exatamente aquilo que eu tenho, 3 segundos para resolver o nosso caso. Então eu tenho 3 segundos para olhar para mim e entender o momento presente. Essa é a verdade da mordomia. Porque é o seguinte, quando o Senhor fala do mordomo aqui e fala das coisas, ele não está falando das coisas, ele está falando de nós. Porque não foi nos dado o dom da vida? Irmãos, só os irmãos não imaginam, e eu também não imagino como foi a vida dos irmãos, e os irmãos não imaginam como foi minha vida hoje. E é o seguinte, vou até um pouco mais além. Eu tenho a minha esposa e tenho a minha filha aqui. Eu não sei como foi o dia dela. Eu não sei como foi o dia da minha esposa. E elas não sabem como foi o meu dia. Só sabem aquilo que a gente fala. Agora, aquilo que nós não falamos é só Deus que sabe, é que está interno. Então está dentro desses 3 segundos aí. Existe um tempo que só o Senhor sabe. 1 segundo é um momento só. Somente um segundo é o suficiente para o eterno se manifestar. Então aqui o mordomo, a mordomia a qual foi dada, é o dom da vida. Meus amados irmãos, olha como você e eu, nós somos um mistério. Nós somos um sistema operacional aqui, esse corpo aqui, ó, que faz esse barulho, que já é passado. Um sistema operacional perfeito. Eu não dou ordem para os meus olhos piscarem, eu não dou comando para minha voz sair. Eu nem sei como que eu estou falando. Eu só sei que eu estou falando. Eu passou por esse tempo aí. E isso aqui está acontecendo. Os órgãos, o coração batendo, as veias, todo o sistema sanguíneo, todos os órgãos internos, eu não dou ordem para nenhum deles. E agora? Olha só o que é mordomia. Então, na verdade, a revelação é essa. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ele abre só a nossa consciência para nós entendermos o valor que é esse dom de observar o momento presente, que somos nós. E nós darmos conta daquilo que nós somos. Agora, o que adianta eu chegar aqui e falar tudo para os irmãos e quando desligar isso aqui eu virar um saci pererê? Não resolve o problema. Eu estou sendo um mordomo infiel da minha própria vida. Agora, mas eu tenho 2 testemunhas aqui. E sou testemunha de 2 pessoas. Somos 3 aqui em casa. Então, nós nos observamos. Então, aquilo que nós falamos, nós temos que viver. Então, eu falo para os irmãos, não é fácil estar aqui não, tá? Ai, até parece, né? Até parece que a gente tem temor. São pessoas. Então, é assim que funciona. Tem barulho mesmo. Para ficar o fundo, né, bem doméstico. A verdade toda é essa. Então, o que acontece? Esse aqui é o prestar de contas. Não é material. Não é comida. É uma parábola. Onde o Senhor está botando um espelho na minha frente e está me dando a oportunidade de eu dar a mordomia de mim mesmo. Então, observa, pois o homem é a si mesmo, não é? Essa é a palavra. Aí logo em seguida, tem a autoridade da lei. A palavra, o Senhor Jesus é fascinante, é muito educado
E as suas parábolas, elas são muito penetrantes, ele tem uma maneira interessante de conversar. Que ele fala assim com os fariseus: é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Olha só que coisa. Porque uma vez que você combinou, não é? Uma vez que você escreveu e assinou, eu mesmo, como exemplo, eu tenho experiência disso, de ter assinado os documentos que me levaram a um ápice de complicação quase infinita. Houve uma intervenção divina numa negligência que eu tive, numa soberba que subiu ao meu coração e eu não segui o conselho do sábio. Eu não ouvi e assinei e fiz. Me trouxe danos de anos. A minha esposa está comigo aqui, ela é minha testemunha. Nós podemos conversar sobre esse assunto num momento propício, né? Porque nós vamos interagir e nós vamos estar aqui nesta obra. Essa obra é maravilhosa, eu amo de fazer, e nós vamos nos encontrar, nós vamos fazer um trabalho de base. Então está escrito aqui, então é mais fácil. Mais fácil isso. Tanto é que vem a palavra logo embaixo. Ela é um problema para muitas pessoas que não sabem interpretar. Que está escrito assim, ó: qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Tem pessoas que matam outras pessoas por causa desse texto aqui. Tem pessoas que são escravizadas, vivem debaixo de um jugo infeliz por causa dessa palavra aqui. Sabia? Tem pessoas que vivem uma vida inteira infelizes, porque logo em seguida, irmãos, presta bem atenção que eu vou te falar da infelicidade e da felicidade. Logo em seguida, o Senhor vai falar da parábola do rico e do Lázaro. E vai falar assim: e você não viveu tão ricamente, tão debalde, mas Lázaro não viveu com tantos males, agora ele está nos bens. Então tem muita gente que perece por causa dessa palavra. E em cima está falando assim: cuidado com a lei, tá? Ai daquele que mexer na lei. Meus amados irmãos, vem aqui comigo. Vamos olhar para o espelho. Um exemplo: eu sou casado. E eu e a minha esposa, a gente briga todo dia. Todo dia. A gente casou, tudo certinho. O amor maravilhoso, tudo no princípio é tudo maravilha, não é? A vida não é assim, início, meio e fim. O fim sim ninguém quer. Nós queremos o meio e o início. Isso é uma verdade. Todo dia, a ponto de quase chegar a arrancar os cabelos um do outro. Foi Deus que juntou esse casal para eles ficarem igual dois boxeadores no ringue? Me fala. Então nós temos que observar a escritura que vem mostrando mais na frente o poder da palavra. O poder da palavra. A palavra diz assim: o que juntou Deus não separa o homem. Mas o que não juntou Deus nunca será juntado pelo homem. Então nós temos que estar muito atentos naquilo que nós lemos e naquilo que nós ouvimos sobre interpretação. Porque Deus é amor. Deus é amor. Ele é muito amor. Ele não é carrasco, ele não... Tanto é que logo no verso 19, ele começa o texto falando sobre a parábola do rico e do Lázaro. Porque em cima ele deu uma palavra muito pesada e ele precisava conversar em mistério com as pessoas, igual ele está conversando comigo neste momento, que minha cabeça está raciocinando sobre isso, e você que está me ouvindo também. Ele vem agora falar conosco em mistério, ele vem responder o que significa o que está lá em cima, sobre o mordomo infiel, na parábola do rico e do Lázaro, e sobre a autoridade da lei. Porque o homem é corruptível, mas o Senhor é reto e justo. Aí ele conta a parábola. E a parábola é muito fácil, ela já está memorizada, é muito simples.
Dois homens distintos. Um na sua púrpura, na sua riqueza, no seu ego, de balde, tudo certo, não tenho nada contra, pelo contrário, eu admiro, eu acho bonito. Eu não tenho discriminação entre A e B. Eu, pessoalmente, Wanderson Ribeiro. Acho até interessante, fico observando, eu acho legal, porque onde eu moro aqui, no interior, uma pessoa muito famosa, ela faleceu esses últimos tempos, agora, nesse ano, 2026, e é dono praticamente da metade da cidade. E certo dia eu estava na casa do Senhor, cultuando com os irmãos, eu e minha família, e nós ouvimos o companheiro falar que foi no velório. Imagina uma pessoa ser praticamente dona da metade da cidade, tá? E esse companheiro, quando ele foi dar a descrição, ele falou assim, rapaz, eu pensei que ia ser uma coisa. Quando eu cheguei lá, eu vi o corpo do homem num caixão normal e sustentado por duas cadeiras. Imagina. E aí ele fez a comparação. E assim foi. E assim é a vida do homem. E aqui está a parábola do rico e do Lázaro. Hoje, de repente, você pode estar passando pela palavra da lei, uma palavra pesada. De repente, hoje, você está se julgando. De repente, hoje, você está se autocondenando. Aonde o Senhor, ele não te condena. Por isso que ele escreveu a parábola do rico e do Lázaro. Porque esses dois homens distintos, eles chegaram no fim. Não falei que existe o princípio, meio e fim? Eles chegaram no fim. E o fim é para todos. Aqui que está nesse movimento de terra, nesse vaso de barro. Nós iniciamos, ficamos na meiota e depois finalizamos a história. E nesse final de história é que está toda a mordomia da coisa lá. De novo entra... Tá vendo que a parábola elas se cruzam? E nesse momento, a palavra foi bem clara. Não que há diferença para Deus entre rico e pobre, não é isso. Nós estamos falando de uma visão interna. Nós estamos entrando dentro do nosso ser e fazendo uma comparação nossa. Nós estamos prestando conta da mordomia da nossa vida. Eu estou vivendo uma vida maravilhosa, abundante, tudo certo, mas eu não sirvo, mas eu não dou, eu tenho o ego, eu sou egoísta comigo mesmo, eu não me vejo, eu vejo até os outros, eu dou esmola, eu faço isso, construo, dou casa, dou leite, dou pão, mas e você? Quem é você? Se eu perguntar, você sabe quem é você? Sabe o que significa ser eu sou? Isso é mordomia. Os dois foram, para nós termos a analogia do espelho, colocado ali. E a palavra, para deixar a gente com mais expertise de mente, consciência interna, mostra no sentido figurado que havia um abismo entre o Lázaro e o rico. E esse abismo, ele tinha diferença. Um era o seio de Abraão, que é o pai da promessa. O que teve fé de levar o seu filho a um sacrifício para imolar para Deus, e Deus, ele ficou, não é isso, eu sei que você ia fazer isso. Isso já mostrando o próprio Deus que ia fazer isso com o próprio filho, mas só que Abraão é Abraão. Deus é acima de Abraão. Deus, ele entregou o seu filho passou na cruz do Calvário e a chapa ferveu. O sangue foi derramado de verdade. E a palavra fala que ao terceiro dia ele ressuscitou. E eu creio. Eu creio. O Senhor Jesus, ele se faz presente aqui neste lugar. O nome dele é glorificado aqui neste lugar. Aí mostra os dois, para nós termos a comparação da nossa vida. Eu vivo uma vida normal, tranquila, de balde, enquanto fulano
outra pessoa, que eu nem me importei com ela, vivia nos seus perrengues, mas olhando para si, crendo que a justiça seria feita, crendo que a esperança ela existe, e fazia tudo o que podia ser feito. Porque Deus, ele sonda o coração. E aí é esclarecido. Você lembra, rico, que você vivia assim, assim, assim? Você lembra, Lázaro, que você também vivia assim, assim, assim? Então pronto. Agora está aqui a justiça. Você não olhou para si. Então existe um povo que está sendo separado, irmãos. E nós vamos chegar na parábola do joio e do trigo. Está sendo separado. E isso vai ser, irmãos, no abrir e fechar de olhos. Nós estamos nessa dimensão, na terceira dimensão, a Terra, o planeta Terra. Nós vamos ser elevados para uma outra dimensão, onde não há choro, pranto e ranger de dentes. No abrir e fechar de olhos ao mesmo tempo. Nós vamos ser separados. E é tão profundo, e que se eu te falar que é aqui mesmo, tudo no mesmo lugar, no mesmo céu, mas a gente não vai ter mais participação disso daí. É outra frequência. É uma coisa que a gente tem que perceber. Porque a parábola do rico e do Lázaro mostrou que existe uma separação do joio e do trigo. E ali ele esclareceu a mordomia e esclareceu a autoridade da lei. Qual a autoridade da lei aqui no rico e do Lázaro? A lei de Deus, irmãos. O amor de Deus para aqueles que confiam. O amor de Deus para aqueles que olham para si. Porque certamente Lázaro, ele quando olhava para ele, ele falava: Senhor, eu sou cheio de falhas. Eu estou aqui para consertar. Se eu estou passando por isso é porque eu tenho que aprender. Então, muitas das vezes aconteceram coisas na minha vida que eu chegava a gemer e chorar e reclamar. Com Deus ainda. Hoje eu aprendi que não precisa fazer isso. Hoje eu tenho que olhar para o meu interior e entender que eu sou um vaso de barro e que eu tenho que me amar até transbordar para que eu possa amar o meu próximo. Coisa que o rico não fez, mas que Lázaro fazia de balde, mesmo na sua humildade, no seu estado físico, para nós termos noção, para distinguir entre A e B. Ali, rico e pobre é só para distinguir A do B. Qual grupo que eu faço parte? Qual tipo de mordomo eu sou? E eu estou debaixo de qual tipo de lei? Eu, nesse momento, declaro para os irmãos, eu prefiro estar debaixo da lei de Deus. Que a lei de Deus é eterna, é amorosa, é pacífica, é longânima. Longânima, isso mesmo. É pacificadora, não é escravagista. É de libertação, é de salvação, é de eternidade. Esse é o Deus Todo-Poderoso, Yeshua HaMashiach, nome inefável. É isso que é. Por isso eu sou, diz a palavra. E perguntaram, quem és tu? Eu sou. Jesus responde. Ou seja, eu sou o próprio Deus. E o Senhor nos deu autoridade para dizer que também nós somos Deus. Tem gente que até, as orelhas até trincam. Como assim? Ué, você é a imagem e semelhança de Deus. Tem que aceitar a verdade. Você é divino. Você tem que aceitar que você é divino. Você não pode ser um caco, igual Lázaro. Você é divino, não tem jeito. Não tem jeito. Nós viemos de uma fonte. E essa fonte é eterna. E nós vamos voltar para essa fonte. Nós estamos de passagem. É 3 tempos. O mordomo, a lei e rico e Lázaro. Passado, presente e futuro. O presente é a lei que nós vivemos agora, sobre essa atmosfera. Nós vamos dar conta dela.
O porvir é o seio de Abraão, é a separação do joio e do trigo, onde vai ser tirada a mordomia, onde vai ser, né, colocado em pratos, né, expostos à mordomia. Por quê? O Senhor vai tratar com esse outro lado. Você acha que nosso Deus é um Deus de derrota, que perde? Não. Ele é maravilhoso, ele é estratagemas. Ele é... Nosso Deus, ele não tem palavras para dizer. Nós temos que crer, como diz um nobre irmão, crermos no sacrifício do madeiro, temos que nos arrepender, e tem uma outra palavra que ele fala, né? Crer no sacrifício do madeiro, sermos arrependidos, e um outro termo que ele fala em relação, que me falta a memória agora, que não me veio aqui. Nós temos que ter arrependimento no nosso coração. E nós temos que crer que nós vivemos no tempo de Jesus Cristo. Nós vivemos na era do Senhor Jesus. E estamos debaixo agora de uma lei que é do Espírito Santo. Os irmãos sabiam disso? Que existe um regente? Os irmãos sabiam que existe um mordomo fiel regendo esses tempos após Jesus Cristo? E ele é Espírito Santo? O nome dele é Espírito Santo. Deus tem o nome Eu Sou. Ele é o Todo-Poderoso. Deu a se entender por homem chamado Jesus. E fez-se entender a todos pelo Espírito Santo, que só tem esse nome. E ele que está regendo agora. E a palavra fala que o Espírito de Deus é manso e suave. A voz do Espírito Santo é uma voz mansa e delicada. Uma voz mansa e delicada fala o meu coração. Essa é a palavra. Então nós podemos olhar para nós agora com mais tranquilidade. Observe, pois, o homem a si mesmo e entenda que em 3 segundos define sua vida. Quando nós olhamos para dentro e nós enxergamos essas duas diferenças, nós podemos entender que é melhor nós estarmos no momento presente. Qual é o momento presente? Esse agora que está passado. Cada hora, cada segundo está se tornando passado. E o que nós estamos ajuntando? Para aqueles que são prudentes, um tesouro no céu. Para aqueles que são mais imprudentes, não estão ajuntando nada. Mas tudo bem, porque Deus ele também do nada faz tudo. Então está tudo certo. Pode ficar à vontade. Aqui é Atos dos Apóstolos. É a igreja primitiva. É a igreja onde o Senhor estabeleceu pilares eternos para a salvação do homem. Jesus veio, o Verbo se fez carne e praticou a palavra. E ensinou, chamando discípulos a si. E os levantou apóstolos para edificar uma obra que está sendo realizada até o dia de hoje, até agora, aqueles projetos. Faz parte dele, Atos dos Apóstolos, onde nós vamos navegar por dias até a vontade do Todo-Poderoso. E eu te convido a fazer parte. Esta é a palavra do Senhor para nós, nesta tarde virada de noite. Que você possa refletir nesta palavra, se você chegou até aqui. Vamos refletir nessa palavra. E eu te convido a fazer parte. Né? Vamos orar, encerrando. Senhor Deus, nós colocamos nas tuas mãos a nossa vida. Nós colocamos a tua palavra, Senhor Deus, diante do Senhor. E te pedimos misericórdia se nós ali vacilamos em algum momento. Mas o Senhor é aquele que tem um espírito administrador, que é derramado sobre toda a carne. E te pedimos, Senhor Deus, que a tua palavra, aquilo que é para nós, aquilo que é da parte do Senhor, possa fazer morada no nosso coração. E que o Senhor possa despertar um desejo de nós buscarmos o conhecimento. Porque o povo perece por falta de conhecimento da palavra verdadeira. Então, Senhor Deus, nesta hora,
nesse período aonde muitos de nós, período da noite, nós vamos nos recolher para repormos a energia para o outro dia, nós pedimos ao Senhor que a tua palavra possa fazer parte da nossa vida. Eu não sei o tempo que essa mensagem vai chegar até esse coração que está já apontado para ele, mas que esse momento seja um momento profético dessa pessoa, que pode ser pela manhã, pode ser à tarde, pode ser pela madrugada, não importa. Nós agora estamos numa hora profética. A hora 1:10, às 18 horas, esse período. E nesse momento nós entregamos ao Senhor este dia e agradecemos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Assim, Senhor Deus, nós oramos ao Senhor e te pedimos, Senhor Deus, opera a nosso favor. Porque nós precisamos, às vezes, Senhor, somente de uma palavra tua. Às vezes, 1 segundo, Senhor, é o suficiente. Nos dê esse 1 segundo que nós vamos fazer a nossa parte. Muitas das vezes nós não conseguimos enxergar em nós mesmos esse 1 segundo. Mas nós te pedimos que através da palavra o Senhor possa abrir a nossa mente, possa abrir o nosso inconsciente e possa nos dar a oportunidade de nós olharmos e interiorizarmos para nós nos encontrarmos e encontrarmos com o Senhor. Porque o Senhor habita dentro de nós. Este aqui é o templo onde habita o Senhor. Aqui o Senhor habita. Por isso, nessa hora, nós oramos ao Senhor e entregamos esse período e agradecemos ao Senhor pela força que o Senhor tem dado até aqui. E que o nome do Senhor possa ser glorificado nos lares, aonde essa mensagem for ouvida. Aonde essa pregação, essa mensagem, essa leitura ela for ouvida, o Senhor possa estar abençoando. Que o Senhor possa fazer a chave virar. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E com a graça maravilhosa do teu Espírito Santo. E nesse momento, meus amados irmãos, eu me despeço com um abraço maravilhoso. Bem no peito aqui, ó, coração. E vim fazer aquele pedido humilde, né? Os irmãos chegaram até aqui no final. Os irmãos gostaram, por favor, dê um like. Possam compartilhar esse conteúdo, fazer um comentário. Nós estamos num processo de construção início. Estamos novo no canal, o canal está começando. E nós vamos indo, vamos seguindo o procedimento da plataforma, como os irmãos já sabem. Amém? A paz do Senhor Jesus e que Deus nos abençoe. Louvado seja Deus e graças a Deus. Aleluia. Viva o Rei.